meus amigos do Grilo Falante, muito bom estar aqui com vocês novamente para conversas literárias. Eu estou hoje muito inspirada, não é para menos, vocês vão perceber isso já já. Olha só, quem já passou pelo curso de letras, pelo curso de sociologia, pelo curso de história, pelo curso de filosofia, pelo curso de direito, seja de que universidade ou faculdade for deste país e até fora desse país, conhece o professor Antônio Cândido, um colosso, né? Colosso, uma inspiração para todos nós. Ele nos trouxe novas possibilidades de compreensão do texto literário por meio de um olhar sociológico, intelectual profundo, né? Nos deixou não faz muito tempo, mas temos aqui um legado de uma obra fantástica. Quem ainda não leu professor Antônio Cândido, nossa, não sabe o que está perdendo. E eu vou só fazer um pequeno comentário, um passeio aqui por um dos artigos que ele escreveu, que na verdade foi um comunicado que ele fez numa universidade de direito da cidade de São Paulo, e ele foi convidado para falar sobre a literatura. E ele deu um título, que está aqui nos vários escritos, eu tenho aqui da editora Duas Cidades, tá? Ouro sobre Azul, acho que um subtítulo aqui da editora, mas a questão é a seguinte, ele falou sobre o direito à literatura como algo universal, numa perspectiva profundamente humanística, obviamente. E tem um momento em que ele, defendendo a sua tese lá para os jovens estudantes de direito, veja só, ele fala assim, olha, chamarei de literatura da maneira mais ampla possível todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste e até formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. E aí, nesse sentido, ele defende o direito à literatura, que ele fala que dentre de todos os direitos humanos, a moradia, não é? A educação, a saúde, todos aqueles direitos que adquirimos ao longo da história, principalmente, né? A partir da Revolução Francesa, mas tem um momento que ele fala que o direito à literatura está no mesmo patamar, porque ele fala sobre isso, porque todas as sociedades humanas, em algum momento, expandiram, exerceram seu imaginário por meio do ato de contar uma história, de compartilhar histórias. E é claro que com o tempo, com o desenvolvimento da escrita, da imprensa, dos modos, né, de se imprimir uma obra, tudo isso se agigantou. E num certo momento aqui, ele fala assim, por isso é que nas nossas sociedades, né, aí ele fala que a literatura atingiu um patamar tão profundo como leitora crítica da sociedade, e aí ele insiste, ele fala, por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente com os problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita, a que os poderes sugerem que ameace dos movimentos de negação do estado das coisas predominantes. Olha, esse professor Antônio Cândido aqui, quando ele coloca a literatura nesse patamar, ele de certa forma, ele explica e até acredito que justifique esse amor, esse calor que nós encontramos de outra ordem, né, que não é do aquecimento global, da literatura. E nesse sentido, eu fiquei pensando aqui na história de um autor que eu sempre cito e muitos outros citam e gostam muito, que é Albert Mangel, que para mim é um leitor incomum com a palavra. Se eu chegasse assim um átimo
da competência desse homem, do entendimento que ele tem do texto literário, eu ficarei muito feliz. E ele tem um livrinho, que é esse aqui, eu acho que muitos aí devem conhecer, chama-se Mânguio, né, a autoria dele, claro, com Borges. O título é Com Borges, não tem nada na capa, a não ser aqui alguns símbolos. Nossa, esse livro é tão precioso, é um livrinho, tá vendo, gente? Olha, aspas, é um livrinho, tá? Os símbolos que Jorge Luiz Borges explorou em muitas das suas narrativas, dos seus poemas, né? O tigre, o espelho, aquela, nossa, puxa vida. É uma tradução da Priscila Catão e foi editado para nos dar a conhecer aqui alguns diálogos de Jorge Luiz Borges com Mânguio mesmo. Deixa eu ver aqui, editora Aimee. Eu estava aqui procurando o nome do editor, gente, que eu havia esquecido, perdão. E esse livrinho que eu tenho é a primeira edição de 2018. E neste livro aqui ele conta, numa espécie assim, de um memorial, se é que podemos chamar assim, do encontro dele, dos encontros que ele teve com Jorge Luiz Borges, desde os 16 anos, muito rapaz, ainda trabalhava numa livraria na qual Jorge Luiz frequentava, e já com um processo, né, de cegueira muito acentuado. Então, o que Borges fazia? A livraria Pigmalion, em Buenos Aires. E ele ia sempre a essa livraria depois do seu trabalho rotineiro, né, como bibliotecário da Biblioteca Nacional. E aí ele conta que nesses encontros, nas conversas com Borges, que ele já tinha profunda admiração, embora fosse um jovem leitor, Borges propôs a ele ir à casa dele 2 ou 3, deixa eu ver aqui se ele fala aqui, 3 ou 4 vezes por semana, para fazer visitas a ele no apartamento onde ele morava, com a sua mãe, com a Fanny, uma senhora que cuidava da casa, com as duas, e para fazer leituras para ele, porque ele estava seco, né? Não conseguia ler mais. E ele aceitou a proposta, que feliz, hein? Mudou a história da vida dele completamente. E ele conta aqui que embora ele esperasse encontrar um apartamento imenso, cheio de livros, né, aquela profusão de livros, eu me lembro quando ele fala dessa expectativa de uma visita que eu fiz, a primeira visita que eu fiz a Laíde Lisboa, escritora, irmã de Henriqueta Lisboa também, poeta, e ela morava na Avenida Carandaí, aqui em Belo Horizonte, uma avenida bonita, larga, com muitas árvores, uma casa antiga, e eu fui entrevistá-la na época para o suplemento literário. Viu, Alex? Não me esqueci de você ainda, é um amigo que eu prometi enviar essa entrevista. Mas a ideia é a seguinte, quando cheguei na casa dela, eu fiquei completamente embevecida. Eu nunca entrei numa casa como aquela, desde a sala de visitas, a cozinha, o quintal, que ela foi me mostrar um pé de goiabeira, ela queria que eu subisse no pé de goiabeira para tirar goiabas maduras lá, porque ela já não conseguia subir mais, ela tinha mais de 90 anos na época. E foi uma tarde assim maravilhosa, tomamos chá, conversamos, e o tempo todo, amigos, pilhas de livros. A casa era toda de livros. E na época, embora ela estivesse já mais idosa, ela ainda estava fazendo traduções, uma tradutora maravilhosa, além, né, da escritora da Bonequinha Preta, Bonequinho Doce, que as crianças todas na infância leem essas obras. Foi uma experiência maravilhosa. Quando eu li, que eu me lembrei dela, memórias afetivas, emocionais, né? E porque ele conta que ele começou a fazer essas visitas a Borges. E chega num certo momento, ele fala assim, olha, as conversas com Borges eram, ao contrário, o que na minha mente toda conversa deveria ser, sobre livros e seu funcionamento, sobre escritores que eu ainda não tinha lido, sobre ideias que não tinham me ocorrido ou que vislumbrara de maneira hesitante, meio por intuição, e que na voz de Borges reluziam e deslumbravam com todo o seu intenso esplendor, de certa maneira, óbvio. Eu não tomava notas porque durante aquelas noites
me sentia feliz demais. Não é? Então ele conta por quê. A biblioteca que ele encontrou no apartamento de Borges foi Borges. Não havia tantos livros, pelo contrário, um apartamento simples. Ele fala até do quarto dele, com a cama, uma pequena escrivaninha, alguns poucos livros, porque Borges, à medida que lia, ele fazia com que os livros viajassem, transitassem por outras mãos. Eu fiquei impressionadíssima com isso, que ele fala, nem tomar notas ele tomou, né? Mas aquilo atingiu tão profundamente o intelecto, o espírito, né, de Mangel, que ele se tornou o escritor, o leitor que ele é hoje, e cada vez mais eu fico embevecida com as suas obras. Longa vida a Mangel, né, que nos conte muito ainda sobre as suas experiências de leitura. Mas sobre a experiência de leitura, na verdade, o meu foco principal, eu ainda não cheguei nele, mas cheguei agora e está aqui. E ainda vou contar para vocês uma coisa. Há muito tempo que eu queria esse livro. E eu não estava encontrando para comprar nas livrarias, não sei se ele está esgotado, eu sei que eu não tive muito sucesso. Aí eu fui à estante virtual e acabei comprando lá esta edição, mas olha, em excelente estado, o livro está novinho, né? Que é um livro de um homem que eu tenho profunda admiração, que nos deixou também há pouco tempo, mas que eu acho que ele sempre vai estar na memória de qualquer leitor, que mesmo aqueles que não conhecem, não sabem, têm afinidade com ele, né? Que é o nosso querido José Mindlin. Ele é mais conhecido como um colecionador, mas vamos discutir se essa edição é da EDUSP, tá? E Companhia das Letras, é uma edição maravilhosa, depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui, umas reproduções facsímiles que ele tem aqui no final, mas veja bem, ele conta histórias aqui, porque se eu não estiver enganado, quando ele faleceu, ele tinha em torno, se não me engano, de 40 mil livros já colecionados, eu não vou dizer nem acumulados, colecionados. E o prefácio desse livro aqui não é outro menos do que Antônio Cândido. Então, assim, você já abre, já tem uma aula aqui, né? E o professor conta aqui que ele fala assim, olha, que esse livro nem deveria ter um prefácio, para não tirar, ele fala, não atrasar o contato logo do leitor com este livro. Embora Mindlin afirma aqui, inclusive, que ele não é um escritor, mas só a escrita dele, que é deliciosa, das experiências, das histórias que ele conta, vou comentar algumas com vocês. E ele fala que, o que Mindlin, né, procurava nos livros, ele fala que Mindlin procurava um mundo de liberdade intelectual. Muito bem. E ele fala que ele é um escritor, ele questiona quando Mindlin fala, não sou escritor, ele fala, não, é assim, né? Eu também concordo com o professor Antônio Cândido. E aí tem um momento que ele fala assim, olha, quanto a mim, acho que nunca vi nada tão interessante nesse gênero, né? no fato dele ser um leitor tão aficionado ao ponto de procurar os livros, e ele vai contar dessa paixão. José Mindlin conta como começou a juntar livros, a perceber sua importância também do ponto de vista físico e do ponto de vista histórico, isto é, qualidade do exemplar, importância da edição, sua rara beleza. Ele vai contar aqui algumas histórias nesse sentido e o professor vai nos adiantar sobre isso. Então, só aqui no prefácio já foi uma coisa maravilhosa. E aí, logo na introdução, no primeiro texto propriamente aqui do nosso querido Mindlin, amado Mindlin, ele fala que esse hábito, esse amor dele aos livros e o hábito da leitura vem de longe, da família. Ele vem de uma família de leitores, de escritores, né? E teve com o tempo a condição, naturalmente econômica, de ir ao encontro, né, desses objetos tão amados. E ele fala que ele passou por todos os processos, o degrau possível, né? Ele subiu como colecionador também. E aí ele fala que o livro exerceu para ele uma atração multiforme, né? Por causa desses plurais em termos de modos de acesso. E ele fala, em primeiro lugar, existe sempre a ilusão de que vai conseguir ler mais do que na realidade se consegue, quem não passou por essa
Ilusão. Eu continuo nela, eu continuo. Bom, depois ele fala, depois vem o desejo de ter à mão o maior número possível de obras de um autor de quem se goste, né? Eu quero ter todos os de Guimarães Rosa, tem todos de Drummond, todos de Machado de Assis, todos do Mangue, todos... assim vai, né, gente? Quem não passou por isso não passa, né? Ele fala, depois também, ele fala assim, surge o interesse, olha, pelas primeiras edições. Aí vem, ele fala, o bichinho do colecionador, né? Eu me lembro que eu gosto muito de ir ao Rio e passeando ali, principalmente por Copacabana, eu tive a oportunidade de ver assim, uns livreiros na rua, com aquela banca de rua mesmo, e com edições fantásticas. Eu encontrei uma vez uma das primeiras edições de Tio, de José de Alencar, assim, vamos pensar, R$2, R$3. Falei, santo, olha aqui que eu encontrei, não é? São experiências maravilhosas. Os sebos, aqui em Belo Horizonte mesmo, tem sebos maravilhosos. Tinha o sebo do Leão no Maleta, hoje já falecido. Nossa, eu tive experiências fantásticas. Eu frequentava esse sebo com o Pascoal Mota, que na época era o editor do suplemento literário, e sentávamos lá e conversávamos com o Leão longas horas, e comprei pelas mãos dele, por indicação dele, a preço muito módico. Ele colaborava comigo, que era uma estudante pobre de letras. Ele tinha uma coleção toda do Otto Maria Carpo, né, História da Literatura Ocidental, que havia sido da dona Ângela Vaz Leão, professora maravilhosa, até hoje produzindo, dando cursos, né, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem hoje, se não me engano, já tem mais de 100 anos. Dona Ângela, se eu estiver errado aqui na idade, me perdoe. Então, assim, frequentar sebos também é uma aventura à parte, à procura dessas raridades, né, que o nosso amigo fala aqui. E ele fala que, olha, e atração também pelo livro como objeto. Algumas edições, né, são belíssimas. Hoje está muito em voga aí fazer edições com capa dura, com ilustrações. Os capistas estão cada vez mais, né, artísticos. Então é uma maravilha, né? Às vezes fica um pouquinho caro o livro, mas ainda é uma experiência maravilhosa. Ter aquela edição de aniversário linda, né? Bom, aí ele fala do projeto gráfico, começamos por admirar, por ter certa fissura também pelo projeto gráfico de um livro. Ele fala, e aí ele se tornou um conhecedor, um conhecer, né, da diagramação, do papel, da tipografia, da encarnação. Tem uma história bacana que ele vai contar, que eu vou reproduzir, como que esse conhecimento peculiar fez com que ele identificasse, inclusive, obras raras. Ele fala em busca, sempre, da raridade. Então, nesse sentido, ele fala que a biblioteca dele começou aos 13 anos, né? Mas a leitura sempre foi o grande norteador, né? Os demais fatores de interesse pelo livro, com o tempo, foram se desenvolvendo. E ele fala, inclusive, né, dessa busca, né, por livros. Começou quando ele, estudante ainda de Direito, tomou um amor profundo pelos ensaios de Montaigne, e ele sempre leu e releu, e lembrava das leituras dentro da universidade, e começou a procurar também, a partir daí, edições cada vez mais raras, não é? E ele conta uma história que é interessante, das historinhas que ele conta. Vou só falar para vocês uma, olha que bacana. Ele fala, como exemplo dessas descobertas, ele fala, olha, ele lê autores conhecidos, não conhecidos, livros novos, livros antigos. Ele não tinha qualquer restrição em relação a isso. E aí, dentro desse aspecto, ele fala que um exemplo bacana de descoberta, ele fala, olha, mencionaria 3 livros que me atraíram sem que eu soubesse bem porquê, mas cuja leitura recomendo enfaticamente. Aí ele vai falar, um deles é o Evangelho da Incerteza, de Wanda Fabian, editado pela Nova Fronteira, de que eu nunca tinha ouvido falar, da escritora, nem da obra, né? Mas que chegou às mãos dele, fala, mas que me entusiasmou já há mais de 20 anos e que reli há algum tempo com o mesmo prazer. Com esse livro aconteceu uma coisa curiosa. Eu não sabia nada sobre a escritora e pensei, pelo enredo e pelo estilo do livro, que fosse mineira. Gostei dessa parte. E pensei,
pelo enredo e estilo de livro, né? Bom, nem sabia que ela era viva, pois em 1993 tive a surpresa de receber um telefonema de Wanda Fabian, carioca e não mineira, muito simpática, dizendo-me que, por conta de minhas referências, a Nova Fronteira tinha resolvido reeditar o livro. Fui ao lançamento no Rio, conheci a autora, ficamos amigos, o que é sempre uma das boas coisas da vida. Concordo, adoro conhecer escritores também. Os outros 2 livros também são de mulheres, mas com elas não deu para ficar amigo, desde logo por motivos cronológicos. Não fosse isso, bem que eu gostaria. Achei a história maravilhosa, né? E aqui, uma outra historinha que ele contou, olha só, como conhecedor ele fala, né? Com o tempo ele passou a conhecer sobre a textura, sobre a tipografia, sobre elementos, né, tipo de ilustração, alguns elementos que dão margem para o colecionador resgatar a autenticidade da obra, a datação da obra. Ele conta uma história ótima aqui, ele fala assim, olha, existe também um 6º sentido instintivo em relação aos livros, de que um bom exemplo é um episódio que me aconteceu na Inglaterra. Ele viajava muito, né? Ele era um empresário também. E em todas essas viagens ele aproveitava para fazer a sua pesquisa. Bom, há uns 50 anos, quando perguntei a um livreiro antiquário se tinha uma edição de Rabelais do século XVI. Orgulhosamente, ele tirou da estante um exemplar datado de 1558. Peguei, folheei, e com certa cerimônia disse que o livro me parecia ser do século XVII, provavelmente antedatado. Por que o senhor diz isso? Perguntou-me o livreiro meio espantado. Tive de responder que não sabia, pois era apenas uma impressão resultante do toque, da composição, do tipo, sei lá. Fomos consultar uma bibliografia e lá estava a confirmação de minha dúvida. A edição era do século XVII, antedatada e reconhecível por algumas particularidades da página de rosto que constavam do exemplar que eu tinha em mãos. Aí ele fala que o livreiro ficou muito impressionado com ele, que ele não conseguiu convencer que não era um especialista, não é? Mas cá entre nós, detalhes como esse, presumir uma data de um livro de diferença do século XVI ao XVII, em termos de edição propriamente dita, ele era um conhecedor, com certeza, né? E aí, ele conta uma outra história. Eu estou adorando contar essas histórias para vocês. E eu vou contar só pouquinhas, tá? O livro é grande, as histórias são fantásticas, mas algumas eu retirei aqui, que eu falei, não, isso aqui eu tenho que contar para os amigos, para eles se animarem também, né, a ter um livro como esse em mãos. Ele falou assim, olha, naturalmente a casa em que a procura não dá resultado. Ele fala, como aconteceu, por exemplo, com a primeira edição de Cultura e Opulência do Brasil, historiadores agora vão amar essa parte, de Antônio, Descrição das Riquezas do Brasil, publicada em 1711. Eu gostei muito aqui dessa história também, porque eu tenho uma das literaturas que eu gosto muito, é a literatura dos viajantes. Nossa, franceses, holandeses, portugueses, ingleses, seja quem for, né? Ele fala, tive esse livro uma vez em mãos, mas não consegui comprá-lo e até hoje, ele fala, não encontrei outro. O governo português, ansioso de ocultar essas riquezas, olha por que ele não conseguiu. Para não despertar a ambição de outros países, destruiu a edição. E há pouquíssimos exemplares conhecidos, talvez 5 ou 6. Eu falei no vídeo anterior sobre a questão da censura, que como ocorria, por exemplo, na época, né, da Revolução Francesa, com o livro do Robert Darnton, e eis aqui o governo português, cioso, né, para que as riquezas do Brasil não levantassem a ambição de outros, acabou levantando, né, de outros povos ali, aí eram, nossa, principalmente a pirataria, né, aí no litoral brasileiro, em busca das riquezas, principalmente franceses, mas ele falou, olha, o livro causaria o despertamento dessa cobiça, o livro de Antônio. Então o que o governo português fez?
queima tudo. Sobraram alguns que ele fala, até hoje não consegui, mas era um sonho dele, né, ter conseguido. Assim como a primeira edição que ele fala assim, olha, em textos literários como a primeira edição de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, de 1844, de que se conhece apenas 2 exemplares. Mas aí vem a boa notícia, ele fala, olha, ou a primeira edição de O Guarani, de José de Alencar, de 1857. Ele fala que tem apenas 3 são conhecidos. Ele fala um na Biblioteca Nacional, outro no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e o terceiro ele fala, em nossa casa. Ele tem a edição, danado, né? Nossa, adorei essa história. Mas tem uma outra narrativa aqui, quase que para encerrar, que ele nos conta aqui, que eu achei fantástica, que é a perseguição dele a uma obra importantíssima para a nossa história. Meu Deus, onde eu coloquei essa história? Deixa eu ver aqui. Onde foi que eu coloquei? Ah, meninos, perdi? Não posso ter perdido, não. Mas ele conta a história que ele perseguiu a primeira edição do Guarani sistematicamente. Ele fala assim, olha, não foi fácil conseguir, não, tá? Ele fala o seguinte, que ele soube que um inglês tinha essa primeira edição e ele tentou comprá-lo, mas essa edição ia ser vendida num leilão na Inglaterra. E aí, como ele não estava na Inglaterra, ele ligou para um livreiro amigo dele e falou assim, olha, vai acontecer esse leilão, você faz um lance para mim, quanto você acha que seria em torno essa obra? E o livreiro, também experiente, falou assim, olha, em torno de 20 libras. Ele falou assim, ok, eu quero essa edição, tá? Só que aí o que aconteceu? O sujeito falou que houve o leilão e ofereceram mais de 20 libras. Aí ele não comprou, porque foi o preço que ele havia dito a mim inicialmente, e como o preço chegou a 60 libras, ele não comprou porque ele achou que estava fora, né, do espectro lá que ele havia dito. E aí quando ele ligou para o sujeito contou essa história, ele conta assim, olha, na minha impaciência, porém, telefonei ao livreiro e perguntei quanto ele achava que o livro iria alcançar. Ele fala, olha, umas 20 libras, respondeu ele. Olha, provavelmente vai alcançar mais, especialmente se houver brasileiros presentes. Ele fala, mas eu quero comprar. E aí o sujeito não comprou, e aí ele fala assim, não comprei, porque tinha falado a você em 20 libras, de modo que quando chegou a 60, parei, pensando que você poderia ficar aborrecido. Aí ele fala, bom, aborrecido estou agora, né? Não importava. Ele fala, eu vendi um lote, mas eu comprava esse livro. Mas ele não desistiu do livro. Isso, veja bem. Aí, passado alguns anos, ele fala, em 1977, ele falou, houve em Paris o leilão de uma biblioteca de livros raros do Brasil, que saía do Rio, fala, clandestinamente. Poucos volumes, mas muito bons, que eu não tinha conseguido comprar aqui. Decidi ir, né? E foi, até por insistência da grande incentivadora dele, né, que é a Guita, a mulher dele, eu falei, isso coincidiu com um convite também da Air France, que ia inaugurar um voo do Brasil, da França, para Buenos Aires, Paris. E ele foi convidado, ele ganhou a passagem, falou, eu vou, né? Chegando lá, encontro lá o meu amigo, um amigo dele, da livraria Cosmos, ele já falecido, eu falei, e o sujeito falou para ele, olha, tem uma surpresa para você. O grego, que era o dono do livro, que foi a leilão na Inglaterra naquela época, ele fala assim, está aqui, o Guarani está comigo, a primeira edição. Você se entenda com ele, pois eu não tenho nada com isso, não quero ganhar nada, mas segurei o exemplar para evitar que acontecesse alguma coisa. Tchan, olha o final da história. Ele fala, a luta com o grego foi uma epopeia. Claro, percebeu o interesse dele pelo livro, né? Pois ele me pediu pelo livro muito mais do que tinha querido cobrar no Rio. Ele fala, mas eu acabei comprando. Só que a aventura não parou aí. Nessa viagem que ele ganhou a passagem, ele levou o livro no colo e ele adormeceu. Nisso o livro caiu. E quando ele se levantou, terminada a viagem,
Ele esqueceu, gente, o livro ficou dentro do avião, né? Ele ficou tristíssimo, né? E quando ele chegou em casa, a Guita perguntou para ele, ele falou para ela, né? Sabe o que comprei em Paris? O Guarani. Ela, não me diga! Mas já perdi. Aí vai. Deixei na Air France todas as indicações, felizmente 3 dias depois, recebi o recado de que o livro fora achado, tinha ido parar em Buenos Aires, né? E assim ele consegue o livro de volta. Então, assim, são histórias, né, de um perseguidor de livros, né? Uma coisa fantástica, por isso que ele fala, são alegrias, né? Não só em torno da leitura, obviamente esse é o objetivo principal, mas ele fala como que às vezes o objeto livro, né, se torna tão peculiar. Hoje, em torno dessas, né, mídias todas de leitura, eu vou dizer a vocês, eu creio que muita gente concorda comigo. Me conta aí, você abre mão de ler um livro, de ter esse contato com as mídias? Você tem a preferência por essas mídias, né? Eu não vou nem citar nomes, mas eu particularmente, eu vou dizer, quando eu não tenho a oportunidade do livro físico, uma edição esgotada, alguma coisa assim, eu leio, mas muito raramente. Eu procuro não abrir mão do acesso ao livro, de realmente ter esse contato. E como nós, aficionados, né, do livrinho novo, você passa a página, sente o cheirinho do livro, com uma xícarazinha de café, então nem me indica, não tem coisa maravilhosa como essa. Bom, mas a questão é o seguinte, lá no final desta edição, olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler para você só o parágrafo final, tá? Não vou resistir, tá? Tem muita história aqui, gente. Olha quanta coisa maravilhosa tem aqui. Falei muito até agora, pode ser até que tenha falado demais. Creio que se aplicaria bem ao meu caso, a citação do Eclesiastes, que serviu de epígrafe a muitas edições de Cláudio Giordano, um editor criativo de São Paulo. Um último aviso, filho meu, fazer livros é um trabalho sem fim. Mas estou terminando, e se tivesse de escolher uma coisa que desejaria que ficasse bem clara de tudo quanto foi dito, é que no mundo em que o livro deixasse de existir, eu não gostaria de viver. Aí eu lembro de Borges, né, que quer o paraíso como uma biblioteca, né, de Heine, que diz que as sociedades que queimam o livro acabam queimando homens, e assim por diante. Mas eu queria mostrar para vocês só umas coisinhas aqui. Olha aqui, tem uma em particular, ele tem aqui uma série de produções das edições raras, né, que ele tem aqui uma... Olha só que coisa linda, essa edição é fantástica. Eu achei isso aqui incrível, que eu gosto muito desses mapas também, né, pictóricos lá dos grandes viajantes. Eu tenho umas edições lindas aqui. Já vê como é que tá ficando aí para você. Deixa eu ver aqui abrindo. Isso é um mapa, gente. Sabe de onde? Tem aqui, que alguém já reconheceu o brasão português aqui, com as quinas, né? Mas é aqui, ó. Parte aqui, fala, posta a representação da cidade de São Salvador no livro de Santa Teresa. Um mapa pictórico, mas eu achei interessantíssimo aqui, né? Vindo aqui. Acho que a mensagem de Fernando Pessoa, né? Aqueles poemas belíssimos que falam de todas aquelas gerações e gerações, desde a fundação de Portugal, dos reis, dos nobres, né? Que foram cada um constituindo a sua contribuição para um dia os portugueses fazerem suas empreitadas nas grandes navegações e chegarem aqui ao Brasil, né? Que ele considera algo, né, glorioso. Bom, ele é português, né? Bom, de fato é uma grande empreitada. Mas o mapa aqui, né? E colocando o mapa com o brasão de Portugal saindo, né? Aqui, pode ser do mar, acredito eu, né? Pela ilustração. E a cidade aqui, né? De Salvador em torno aqui, né? Mas colocando sempre o mar em primeiro plano e aqui o brasão português surgindo, né? Do mar glorioso. Uma ilustração tanto, né? Nossa, agora aqui tem outras, tá? Maravilhosas, tem reproduções de obras raras que ele tem, né? Com ilustrações belíssimas também. Olha, Mártios aqui. Nossa, tem tanta coisa maravilhosa nesse livro, amigos, que eu vou dizer a vocês, deliciem-se, tá? Fica como uma sugestão, uma contribuição aqui de quem tem tanto amor aos livros como José Mindlin. E para nós que somos leitores, eu creio que ele tem o nosso respeito e tem esse livrinho aqui em mãos também, tá bom? Olha, um abraço para vocês, até o próximo encontro com o Grilo
Falante. Mais uma vez, eu peço aos amigos, indiquem aos amigos, deixe joinha, não deixe de fazer comentários, aquelas coisas todas que ajudam o canal do Grilo Falante a espalhar notícia literária para o mundo. Um abraço, até o próximo encontro, amigos!